Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa jornada no livro de Apocalipse. E agora, neste vídeo, nós vamos encerrar o capítulo 1. Vamos aqui fazer a exposição dos versículos 17 até o 20, beleza? Vamos nessa? Permita-me compartilhar aqui o Logos, que é onde nós estamos fazendo a leitura, né, do texto bíblico, tá bem? Veja o que diz o versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá bem? Então vamos para a exposição aqui desses versículos que nós acabamos de ler, né? Vamos começar do 18. O 18, ele vai dizer assim, o 17, perdão, né? Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e último. Então, o que a gente percebe aqui agora é João saindo de cena e entrando agora em cena Jesus Cristo. Então, ele olha para a descrição de Cristo nos versículos anteriores, começa a descrever Cristo e agora Cristo vai falar com João, né? Então, a mensagem que a gente vai perceber nesses versículos 17 até a 20 vai ser a última parte do capítulo, né? Que é a mensagem de Jesus Cristo para João. Então, ela serve como uma introdução às 7 epístolas que João vai escrever e enviar às 7 igrejas lá na província da Ásia, né? Então, a gente percebe aqui nesse texto que João, quando vê Jesus, fica aterrorizado, né? Então, ele ouve a palavra de conforto depois desse terror que ele sente, né? Quando Jesus chega diante dele, ele cai como morto, né? É isso que o texto ali vai nos mostrar, né? Ó, quando vi, caí aos seus pés como morto, mas a ideia de comparativo, né? João sempre fazendo essa comparação. Olha, ele não estava morto, mas ele caiu como morto diante do esplendor, diante do Cristo ressurreto, diante da glória do Deus encarnado. Então, João, ele cai como morto, ele parece que está morto, né? Então, a gente percebe que nesse versículo 17, João deixa de descrever, ele olha para Jesus, vê aquela glória toda e cai como morto, porque não resiste, né? Então, isso aí vai ser muito comum a gente ver no Antigo Testamento, né? Então, para a gente poder entender o que significa esse texto aqui, a ideia aqui é que João vê a aparência de Cristo glorificado, e isso foi demais para ele, né? Então, isso foi demais, de modo que ele cai como morto. Então, mostrando ali a fragilidade humana diante do Deus ressuscitado, né? Do Cristo ressurreto, do Deus encarnado, né? Então, João ele estava ciente de que era totalmente indigno para ele ver a glória de Cristo. Então, estar naquela situação era completamente indigno para ele. E por conta disso, vendo todo aquele esplendor, ele cai como morto, né? Então, ele cai aos pés de Jesus numa postura comum, né? Que era muito comum, como eu disse, aqueles que receberam essa permissão de estar na presença da santidade de Deus, nas aparições, nas cristofanias no Antigo Testamento, né? Então, João, ele havia visto a glória no Monte da Transfiguração. Então, ele já via o Cristo, ele já tinha visto o Cristo ressurreto lá no Monte da Transfiguração. E quando ouviram a voz do céu, ele e seus companheiros caíram de rosto no chão, né? Mais uma vez. Então, quando eles viram Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, ali em Mateus 17, 6,
narrado essa passagem, acontece também com eles a mesma coisa, eles caem no chão, né? Então a gente vai perceber que isso é muito comum no Antigo Testamento, quando estão diante de Deus, perceberem a indignidade desses homens diante do Deus puro, do Deus que é santo, 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 então caem como mortos, né? Que a glória de Deus pulveriza o pecador, mas graças à mediação de Cristo, toda a obra de Cristo na cruz, então Cristo vai acalmar João, né? Então Cristo vai trazer tranquilidade. Né? Então João ele está prostrado no chão, então João apresentava, né, aparentava estar morto. A gente sabe que, no entanto, os seus sentidos estavam todos alertas, todos aguçados, tanto que ele foi descrevendo Jesus, né? Pois ele tinha a plena consciência do fato de que Jesus estava do lado dele, né? Então ele cai como morto, mas não estava morto, tá? Então o Senhor apareceu a ele não para matá-lo, mas para mostrar-lhe seu poder e majestade divinos. Que João, então, deveria relatar às igrejas aquilo que ele viu. Tanto João como as igrejas precisavam tomar conhecimento da maravilhosa aparência de Cristo e fazê-lo como preparo para a mensagem que Jesus tinha para ele. Então, Jesus toca em João com a sua mão direita e ele disse que não precisava ter medo. Então, Jesus tranquiliza João, né? Jesus traz segurança para João e diz que ele não precisa ficar não precisa ter medo. Perceba que João está diante da glória de Deus, Jesus estende a mão direita para ele e diz: não precisa ter medo. Por quê? Porque João já estava justificado. O medo que João apresentava, o temor, o terror que João sentiu, era por conta de ele ver um Cristo ressurreto, o Deus encarnado, que é santo, 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 e ele, um miserável pecador completamente indigno de estar na presença diante do Deus encarnado. Então ele cai como morto e Jesus estende a mão para ele, levanta-o, dizendo: olha, você já está justificado. Então você pode ter um relacionamento com Deus. Então não temas, né? Não temas. Para que João então dessa continuidade na revelação, perdão, nas cartas que ele iria escrever então para as sete igrejas, né? Então, Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o primeiro e o último ainda nesse versículo. Então, João reconheceu Jesus que é o eu sou. Quem é o eu sou no Antigo Testamento? É o próprio Deus, né? É o próprio Deus. E João vai falar isso lá 7 vezes, né, no seu evangelho. A gente vai ver isso lá também em João 8:58. Então, tem aí, Jesus é o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, né? Então, eu sou a porta. Então, Jesus falando o eu sou, e essa frase eu sou é muito forte para o judeu, porque quando Moisés está diante da sarça ali e pergunta para Deus assim: quem eu vou dizer que me enviou a Faraó? Diga que o eu sou te enviou, aquele que é eterno, né? Aquele que vive eternamente. Né? Então, essa palavra é muito forte. Então, a ideia do eu sou o primeiro e sou o último é a ideia da eternidade, desse atributo de Deus, né? Então eu sou o primeiro e eu sou o último. E a gente vai ver vários textos falando, né, que Jesus é o primeiro como Criador, que ele é o autor da salvação, que ele é o primogênito dentre os mortos. Então vários textos vão permear essa ideia aí da eternidade de Cristo, né? Aquele que sempre existiu, né? É essa a ideia quando Jesus fala para João, né? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Olha, eu sou eterno, eu sou, mas eu não sou Deus Pai, eu sou Deus Filho, né? Eu sou aquele que foi enviado para cumprir a vontade do meu Pai. Então é a segunda pessoa da Trindade, tá? Lembrando que nós cremos no único Deus que subsiste em três pessoas. Então existe essa relação trinitária, tudo bem? Então o versículo 17 ele nos mostra isso. João olhando para a glória de Cristo, vendo Cristo glorificado e caindo como morto, porque ele se sente indigno de estar na presença de Deus, né, do Deus encarnado. Então Jesus Cristo estende a mão direita para ele, levanta, né, levanta e não temas, não tenha medo, né? Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou aquele que foi morto, agora eu vivo, que é o que ele vai dizer agora no versículo 18. Então Jesus vai continuar agora falando com João no versículo 18 e veja o que diz o versículo 18, né? Olha, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Né? Então, o que que isso aqui quer dizer? Né? Eu estive morto. Deus morreu. Né? O que Jesus está dizendo? Olha, aquele Jesus que esteve com vocês, eu sou o mesmo. Eu sou o ressuscitado. Né? Eu sou Deus. Então, eu morri,
porque estava pagando a dívida que era de vocês, né? Então, Jesus Cristo agora fala, eu estou vivo, eu estive morto, mas agora eu ressuscitei. Então, Jesus afirma que ele é eterno, que ele é divino, é a expressão exata de Deus. Isso a gente vai ver lá em Hebreus 1:3, né? Então, ele é aquele que vive, ao contrário de todos os outros deuses do paganismo, né? Que não vivem, que estão mortos, que não existem. Então, perceba que ele não diz que está vivo, ele diz que é o vivo, né? E que possui a vida eterna, ou seja, ele é eterno, ele dá a vida. A gente vai ver isso também nos evangelhos de João, né? E que a vida que ele dá é eterna. Assim, ele é o grande eu sou. A gente vai ver isso muito no livro lá no Evangelho de João. Então, Jesus ele personifica a vida e ao mesmo tempo ele pode dizer, olha, estive morto. Então ele está se referindo à morte sacrificial na cruz do Calvário, onde venceu a morte para o bem daqueles que estavam reféns do pavor da morte, que eram escravos do pecado. Então, ele está falando de um acontecimento histórico. Quando Jesus fala estive morto, né? Ele está dizendo desse acontecimento da obra de Deus por meio dele, Jesus Cristo. Olha, eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Então, quando quando Jesus fala isso, ele está falando desse acontecimento histórico. Então, quando o seu corpo sem vida estava deitado no túmulo, nas proximidades ali da cidade de Jerusalém, o contraste é revelador, pois aquele que é vida permitiu que o seu corpo fosse submetido à morte, né? O que ele, então, restaura é o corpo físico que sofreu a morte. Por isso que quando nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos glorificados com o corpo de carne e osso. É o corpo de carne e osso que será glorificado, né? Então, é isso que Jesus está ali dizendo para João, né? Então, Cristo é aquele que vai restaurar o nosso corpo. Então, a verdade é incontestável da ressurreição de Cristo e faz com que todos os crentes se regozijem em seu poder de abrir os túmulos e trazer os mortos à vida, porque Cristo vai abrir os túmulos, trazer os mortos à vida. Jesus Cristo ressurreto se apresentando a João. Então, aqueles que tinham medo da morte não eram mais para ter medo da morte. Por quê? Porque aquele que morreu, Jesus falando desse momento ali histórico, ele está dizendo que agora ele vive. Deus fala, Jesus Cristo fala desse acontecimento histórico. Agora, eu estou vivo, não temas. Não temas, porque eu estive morto. Falando desse acontecimento histórico. Mas agora eu estou vivo. Né? É isso que ele está falando. E ele segue dizendo ainda que ele tem a chave da morte. Né? Então, possuir a chave da morte, isso significa ter poder e autoridade. Ninguém mais na face da terra é capaz de reivindicar o poder da morte. Então, Jesus ele triunfou sobre a morte, sobre a sepultura, então ele possui a chave para abrir, né? Ele fala, eu tenho a chave da morte, né? Essa ideia genitiva de que a chave possuía a morte, agora a morte não tem mais esse poder, porque a chave agora está com Cristo, possui a ele, porque ele ressuscitou, ele venceu esse inimigo. E a gente vai perceber em Apocalipse que a morte é o último inimigo a ser vencido, né? E Jesus Cristo já venceu a morte. Então, o que ele está dizendo, olha, eu tenho a chave da morte, ou seja, quem tem a chave é aquele que vai abrir as portas, quem tem a chave é aquele que vai ter o acesso. Então, Jesus Cristo está dizendo, olha, aquilo que era da morte não é mais, agora é meu, eu tenho a chave, porque eu ressuscitei, eu estou vivo. Né? Então, essa vai ser a ideia aí do versículo 18. E veja o que diz o versículo 19. Né? O versículo 19 vai dizer assim, escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. O que que isso significa? Então, o que que a gente está percebendo aqui? A gente percebe aqui que existe uma referência temporal, né? No passado, no presente e no futuro. O que que isso significa? O que que isso quer nos dizer? Isso está abarcando toda a história da redenção. Escreve as coisas que vistes, as que viu imediatamente, quando Jesus apareceu, e Jesus começa a descrever, e quando Jesus aparece a João, e João começa a descrever Jesus Cristo, mas também tem o momento em que João esteve com Jesus Cristo ensinando os discípulos, mostrando que era Deus, as coisas que Jesus Cristo fez. Então, olha, essa ideia dessa referência aqui temporal, passado, presente e futuro, é abarcar toda a história da redenção
que vai de Gênesis até Apocalipse, né? Então, existe aí essa ideia embutida. Então, escreve as coisas que viste, as coisas que são e aqui é onde aconteceu, ou seja, as coisas que já aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as coisas que ainda hão de acontecer. Então, nós já estamos nos finais dos tempos. Quando Cristo ascende aos céus, inicia-se ali, então, os finais dos tempos. E Jesus fala para João, escreve, então, as coisas que tu viste, as coisas que já aconteceram, essas que você está vendo aqui agora nessa minha manifestação, aqui, as coisas que já aconteceram, as coisas que são e as coisas que estão ainda por acontecer, né? E aí, aqui no 20, né, para finalizar, a gente vai ver Jesus falando, olha, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, ou seja, João viu, João teve essa visão e descreveu essas 7 estrelas e os 7 candeeiros. E aí Jesus vai trazer, então, à tona, né? Vai tirar o mistério, aquilo que estava oculto não mais estará. E aí Jesus vai dizer para ele que quanto a esse mistério que vistes, né, na minha mão direita, os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas, aí ele vai dizer, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aqui existe uma discussão, né? Quem são anjos? São os seres celestiais que Deus separa, que são a serviço da igreja, a serviço de Deus para cuidar da igreja, ou são os pastores, os bispos das 7 igrejas ali da Ásia? Então a palavra ângelos aqui, ela significa mensageiro, então pode, na minha interpretação, e me parece fazer muito mais sentido, que são aqueles que Deus atribuiu a eles o poder de governar a igreja, de cuidar da igreja, né? O pastor da igreja mesmo ali, né? O bispo da igreja, na condição de mensageiro, de levar a mensagem do evangelho às 7 igrejas. Me parece muito mais ser isso a imaginar que é um anjo, um ser celestial, né? E aí os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O próprio Jesus aqui, ele revela o mistério, então ele explica o que é, então, os 7 candeeiros e as 7 estrelas para João. E aí depois Jesus vai começar a escrever, ó, no capítulo 2, né, no nosso próximo vídeo, quando vai falar o anjo da igreja de Éfeso, e Jesus começa a falar, né? Então, vamos iniciar essa segunda parte. Se você percebeu, o primeiro capítulo é todo João, ele é todo João vendo e João descrevendo, né? E algumas frases aqui de Jesus Cristo. E o capítulo 2 vai ser praticamente Jesus falando que João tem que escrever às 7 igrejas, começando pela igreja de Éfeso, né? Então, aqui a gente vai encerrando, então, esse primeiro capítulo de Apocalipse, e na semana que vem a gente vai iniciar então o segundo, quando João escreve a carta à igreja de Éfeso, tudo bem? Então, se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa aí o seu joinha, para que esse vídeo possa se tornar relevante e alcançar outras pessoas e que a gente possa compreender este livro de Apocalipse, que muitos dizem ser um livro difícil. No entanto, isso contradiz ou contrapõe o próprio nome do livro, né? Apocalipse ou Revelação, que significa tirar o véu, né? Deixar claro aquilo que outrora não estava claro. Então, isso que significa Apocalipse, e esse é o nosso objetivo, com explicações simples, curtas, não tão profundas, mas que irão trazer um entendimento àqueles que têm um certo receio de ler o livro de Apocalipse. Tudo bem? Então, mais uma vez, curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele possa se tornar relevante e alcançar outras pessoas. Tá bem? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você deseja contribuir, se torne membro deste canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para membros aqui deste canal e ajuda no crescimento, na disseminação de uma teologia saudável, né? De uma boa teologia. E vai ficar no link também aqui da descrição deste vídeo para você ter acesso a um e-book que eu escrevi sobre educação cristã, né? Um breve ensaio teológico sobre o real sentido do termo, visto que se fala muito em educação cristã, mas muitos não sabem o que de fato significa uma educação cristã, né? Educação cristã é a aplicação da Bíblia? É o ensino do cristianismo? Bem, a gente vai perceber, ou você adquirindo esse e-book, você vai perceber que não é bem isso, né? Não é exatamente isso. Educação cristã diz respeito a algo muito maior do que isso, tudo bem? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.